A salvação é individual. Eu não digo salvação aqui dentro de uma premissa cristã para ter um destino bom na eternidade, isto é, após a morte, mas digo salvação no sentido de si mesmo, dentro desse contexto aqui da vida. O tempo todo, se a gente parar para analisar friamente a nossa vida até a nossa morte, é uma busca para salvação. Salvar da perda de si mesmo, se salvar de diversos destinos que a sociedade e muitas das vezes as nossas escolhas erradas podem nos colocar em situações assim degradantes, não só no sentido de matéria, mas emocional mesmo, porque no final de contas, você que está assistindo esse vídeo, talvez você possa ter já percebido que na vida o que mais vale mesmo é a nossa paz. E eu digo aqui paz no sentido mais pleno mesmo. Estou nem entrando no contexto do que as pessoas dizem sobre saúde mental. Porque saúde mental, se a gente parar para analisar friamente, é só uma parte daquilo que a gente busca e valoriza mesmo. Ou talvez valorize sem saber e sem reconhecer, que é a paz. Tanto é que, se você observar, pessoas verdadeiramente sábias e maduras, e aí eu nem estou entrando aqui na questão da idade, não buscam mais ter razão, ainda que ela tenha. Isso seja para provar para alguém numa discussão ou em determinado atrito. Ela valoriza a paz. Porque paz, acho que eu disse aqui em algum outro vídeo recente, que é algo que o dinheiro não compra. Não compra. Até o amor é possível, o amor aqui entre aspas, é possível comprar. É possível comprar amizade não, mas coleguismo, companheirismo, fidelidade com dinheiro, conforto e etc. Paz não. Isso eu não tenho a menor dúvida. Aí obviamente vai ter gente com aquele dito patético dizer, mas é melhor chorar em Paris do que numa situação de um lugar assim, não tão assim celebre, digamos assim. Mas ainda assim não vai ter paz, porque paz é algo que brota de dentro para fora. Mas voltando à ideia do vídeo inicial, que eu quero trazer aqui percepções e uma reflexão, é que na sua vida todo processo de mudança, de evolução é totalmente solitário, é totalmente sozinho, individual. Estou sendo aqui o mais redundante possível, usando outras palavras para ser mais preciso possível, porque você pode até, como eu li uma vez, você pode até iniciar um processo de mudança para mostrar para os outros, mas no fundo as pessoas não ligam realmente. Seus pais, ainda que sejam pessoas que te amam e sejam pessoas saudáveis, não necessariamente vão entender um processo profundo de mudança da sua vida. Muitas das vezes bons pais querem direcionar, às vezes de boa intenção, às vezes má intenção inconsciente, o filho para um caminho, para aquilo que eles acham melhor para ele, mas que não necessariamente seja o que a vida, o Deus, o universo quer para a pessoa em si. Então, no fundo, as pessoas não ligam literalmente para o seu processo. Na verdade, são poucas pessoas que podem e têm a capacidade de entender que cada pessoa é única e que cada pessoa pode seguir um caminho individual mesmo, de salvação de si mesmo, para chegar na sua melhor versão, no atingimento do ápice do seu potencial, e aquilo vai fazer ela única e especial, digamos assim. Porque eu não sei se eu disse em algum momento no canal, mas eu acredito que no fundo não existe pessoas especiais e diferentes. Não, no fundo, cada pessoa tem uma essência e nasceu para ser única da sua maneira. Só que há um condicionamento social muito grande que está o tempo todo fazendo as pessoas se padronizarem, fazendo as pessoas não atingirem o ápice do seu potencial e fazendo elas agir sempre conforme a massa, a manada, digamos assim, até de forma pejorativa. Tá sempre fazendo com que as pessoas sigam padrões ali miméticos, digamos assim, e não alcance a sua versão realmente autêntica. As pessoas que alcançam o ápice da sua autenticidade, do seu potencial, elas são ditas sim como as especiais ou as diferentes dentro de uma sociedade que não busca alcançar uma identidade minimamente autêntica, que naturalmente vai expelir ali uma confiança e um talento que Deus deu para ela, o que ela nasce, porque todo mundo, de alguma forma, obviamente que há pessoas com uma predisposição maior
e outras pessoas com uma predisposição menor, mas eu acredito sim que cada pessoa é única, só que acontece que a maioria das pessoas não buscam e nem sabem, ou talvez deixam a vida assim levar elas e passam a vida distraídas, sem tentar não só consolidar a identidade dela, mas expressar a identidade dela. Afinal de contas, digando agora por mim, o que não é esse canal aqui, a não ser uma forma de consolidar a minha identidade e tal, o tempo todo, até por uma força interior expressando o que está dentro de mim. E aí eu quero entrar também num ponto que talvez possa ser polêmico ou não para algumas pessoas, é que se a gente parar para analisar friamente tudo que eu já disse, né, que o processo de evolução, mudança de salvação de si mesmo, sabe, é totalmente individual. Obviamente que há contexto na vida ali que seja até de profissionais da terapia ou de certas amizades, de pessoas mesmo que vão entrar na sua vida ali, tanto de forma negativa ou positiva, para trazer alguma lição que vai fazer você crescer, mas ainda assim ainda não é o fim. Essas pessoas transitam ali de forma temporária ou não, e embora elas ajudem no seu processo, não necessariamente elas vão fazer por você. E aí eu quero chegar aqui em algo que eu já reflito há algum tempo, e cada dia que passa isso tá ficando até tão forte comigo mesmo, que às vezes eu tô me pegando, tomando atitudes, talvez para algumas pessoas radicais, mas para mim não, que anos atrás eu não faria, que é o que? Literalmente cortar mesmo, tirar pessoas da minha vida, não de forma abrupta, brigando ou sendo deselegante, mas num afastamento natural de pessoas que, poxa, literalmente tiveram um papel muito importante na minha vida, pessoas que não me fizeram mal nenhum, pessoas que me admiram mesmo, de verdade, que torcem por mim. Quer dizer, não sei até que ponto é até essa torcida, mas isso não é o foco do vídeo. Pessoas realmente que, poxa, contribuíram muito numa determinada fase da minha vida, no meu processo, só que eu vejo que, poxa, aquilo que sustentava a nossa amizade já passou, são fases. Tem fases da nossa vida que não necessariamente a gente vai ter saudade, porque saudade é querer que aquilo volte, mas a gente guarda boas lembranças. O que eu estou querendo dizer com isso? Um tempo atrás não, eu tive um professor e ele disse uma vez que ele não sente saudade, mas guarda lembranças, guarda as memórias. Na época eu não entendi o que ele disse, eu achei até, poxa, o professor tá frio, como assim? Não sente saudade? Depois eu entendi que saudade é quando você quer que aquele momento volte, sabe? Você quer que aquilo volte. Agora, guardar lembranças, memórias, é quando você entende que, poxa, viveu uma fase muito incrível na sua vida, só que você tem maturidade para entender que tudo passa. E aquela fase já acabou. Você guarda lembranças, guarda as boas memórias daquilo, mas você entende que acabou, foi uma fase. E não necessariamente você quer que volte, porque saudade na verdade é isso. Só que a gente não expressa bem totalmente os nossos sentimentos e nem entende totalmente o poder profundo da linguagem, das palavras. E aí, voltando àquilo que eu acabei saindo, e essas pessoas na verdade não estão mais ali, na sua fase atual, esteve num momento importante, mas sei lá, por algum tipo de teatro social inconsciente, que no meu ver hoje eu vejo que é muito fortificado por causa das redes sociais, e acho que por também ter excluído as redes sociais e ter uma presença virtual hoje um pouco mínima, acho que isso acabou fazendo que eu percebesse mais que muitas vezes tem pessoas que ficam ali na sua vida de forma como um teatro social virtual, ficam entre aspas, porque não necessariamente a pessoa está presente na sua vida. Porque pensa comigo, uma pessoa realmente presente na sua vida, e aqui eu não estou dizendo no sentido físico, é aquela que está sempre conversando com você e está sempre tendo notícias da sua vida e vice-versa. E ela é presente não de uma forma fofoqueira, bisbilhoteira, patética de querer saber da sua vida, mas ela é presente em todos os sentidos, e isso não tem a ver com distância física. Meus melhores amigos, um deles especificamente, um irmão para a vida, não mora no mesmo estado que eu. Isso já há anos que ele mora em outro estado do Brasil, bem longe. A gente se vê mal, às vezes uma vez por ano, ou de 2 em 2 anos, e ele está sempre presente na minha vida, sabe? A gente tem até um negócio aí iniciando junto. E eu também sempre participativo na vida dele. Não tem nenhum contato ali físico. Quando a gente se vê pessoalmente,
Parece que a gente nem fazia tanto tempo que a gente não se via. Então assim, não é no sentido físico. Não, a gente teve ali algo que aproximou a gente, que formou nossa amizade, que foi um período escolar, mas poxa, tem 10 anos que a gente terminou a escola e de alguma forma ele se mantém presente na minha vida. É a pessoa que sabe do pior de mim, meus maiores segredos e o melhor de mim. Enquanto tem pessoas que naturalmente há um distanciamento ali, natural físico, mas não se sustenta a amizade porque você não conversa mais diariamente com ela e chega um ponto que mesmo quando você se encontra para botar o papo em dia, você não expõe tudo porque ainda que você queira, não é na mesma intensidade, aquela pessoa não tem tanta presença na sua vida. Então ela teve numa fase importante, mas chegou um momento que é só teatro social. Já passou. E aí eu fiquei pensando, poxa, por que manter ali um certo contato virtual na minha lista de telefone com pessoas que não estão mais presentes na minha vida? Eu não briguei, não nada, mas poxa, eu não sinto nem vontade de procurar também. Agora, sendo bem frio machuque e rude, mas poxa, a vida da pessoa não me interessa. Porque aí, nesse consentimento, a gente chega no entendimento de manutenção de amizades que realmente faliram. Mas aonde que isso se mistura e se encaixa com o tema do vídeo sobre salvação individual, sobre todo o processo de mudança, evolução? Porque na verdade a gente está aqui para evoluir. Se a gente parar para analisar friamente, seja na infância ou em um determinado período da vida adulta ou adolescente, acontecem coisas na nossa vida que nos quebra, literalmente. A vida, ela dá pancadas e ela não olha para classe social, enfim, status, não. Ela bate mesmo. Obviamente tem pessoas que começam a apanhar ainda na infância, outras na adolescência, outras na vida adulta e outras até no fim da vida. E isso é para quebrar, para a pessoa realmente ter que de alguma forma cicatrizar aquilo e ressignificar e tirar o aprendizado realmente evolutivo, daquilo transcender sentimentos que ecoem para a eternidade, para aquilo que realmente transcende essa matéria. E aqui eu não estou nem entrando no contexto religioso, mas obviamente isso também pode ter um efeito contrário. Infelizmente, pessoas que lidam com essas pancadas que a vida dá de forma negativa, se tornando pessoas ruins de fato. Mediante essas coisas que eu disse, é porque se a gente insiste em permanecer num teatro social, de tentar forçar a presença entre aspas, de pessoas na nossa vida que não tem que estar mais, a gente impede a salvação de si mesmo, porque se a gente perceber de uma forma sutil, não tão ruim, muitas das vezes nem tóxica, a gente anda perdido na vida, perdido de si mesmo, do nosso real caminho. No sentido de estar num caminho que não causa danos pra gente. É um caminho até interessante, até saudável, pessoas legais, mas que não é o caminho que vai fazer transbordar o melhor da gente. Sendo bem sincero com vocês, gente, eu não sei qual vai ser o destino desse canal. Vocês, pessoal aí, as poucas pessoas que me acompanham devem ter notado aí que eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, sem postar vídeo, na verdade. Mas eu não sei qual o destino desse canal, no sentido de... A minha intenção no começo era uma, continua sendo sim, mas ainda não é meu objetivo final de, sabe, ter sucesso no canal, de, enfim, acabar de certa forma monetizando isso. Não é que eu não quero, seria ótimo e será se isso acontecer, mas eu tenho tido umas reflexões de tipo assim, isso tem que vir como consequência. Se eu focar só nisso, tem gente que vai entender o que eu tô querendo dizer. Se eu focar especialmente nisso, ainda que tipo assim, continue tendo 20 pessoas, 15, até uma pessoa só me acompanhando, mas eu prefiro manter o que tá aqui dentro. Enfim, realmente, produção de conteúdo a gente faz pros outros. A gente faz pros outros, a gente não faz pensando em si mesmo. Mas eu também não posso ignorar o que eu tô sentindo. De certa forma aqui é meio que um blog virtual. Eu comecei a escrever com meus blogs, escrevendo, e aqui talvez se torne assim um blog por vídeo, né? Onde eu expresso aí as coisas que estão dentro de mim, de certa forma, comunico com pessoas aí na internet que podem discordar ou concordar e por aí vai. E honestamente, se eu não caminhasse, mergulhasse mesmo no fundo do poço que surgiu na minha vida,
voltasse para mim mesmo, não vou nem dizer de autoconhecimento, porque eu já tinha uma bagagem de autoconhecimento, mas se eu não tivesse mergulhado em si mesmo, porque no sentido de ter me afastado de pessoas e ter parado mesmo de frequentar lugares, ambientes e fazer manutenção de certas pessoas na minha vida, sinceramente, isso aqui não ia surgir. Porque, assim, independente dos frutos disso aqui, desse canal, do que eu tô fazendo, frutos que eu falo externos, tá? Pra mim, internamente, me vivifica, sabe? Porque aqui não é só um processo de poxa, botar a câmera aqui e falar. É um processo também anterior, onde eu preciso recolher reflexões, preciso interiorizar, preciso estudar também, ler mais para melhorar como comunicador, melhorar como pessoa também para poder trazer algo para vocês. E aí depois sim ficar inteiro para poder se expressar para a câmera e se comunicar com vocês. E isso tudo é um processo muito solitário, sabe? No fundo é um processo solitário. Tem gente que eu conheço que não sabe do que eu tô fazendo e não entenderia. Na verdade, acho que tentariam até minar minha confiança. Em contrapartida das pessoas que realmente são presentes na minha vida, me apoiam muito, me dão muita força. E essas pessoas, por incrível que pareça, muita gente não admite, mas sabe que a amizade verdadeira é 2 ou 3 pessoas, gente. No máximo 5, vai. O resto vai e vem. Entra e sai pessoas da sua vida. Uns até nem no coleguismo fica, nem como conhecido fica. Fica como desconhecido mesmo. Então assim, por mais que um tempo atrás eu quisesse fazer isso aqui, ou qualquer outro processo que eu faço, assim, pra mudar minha vida, de fato, pra mostrar pros outros, as pessoas não estão nem aí, literalmente. Ou seja, a gente tem que fazer por si mesmo. E nisso a gente tá o tempo todo tentando se salvar dos caminhos errados, se salvar da perda de si mesmo, se salvar da desconfiança e de qualquer outra coisa que possa ser destrutiva, não só para nossa paz, mas para nossa personalidade. Esse é um processo que é totalmente sozinho e individual. Bom, comenta aqui embaixo o que você pensa ou acha sobre isso, qual a sua opinião, se você discorda ou tem algo a acrescentar mesmo com a experiência de vida de tudo que foi dito aqui. E até o próximo vídeo. Um abraço!